Vamos falar hoje sobre zagueiro português no Galo. Vamos trazer também aí uma bronca do Sampaoli e vamos falar sobre algo que melhorou muito pro Galo. Eu quero trazer duas falas. Primeiro do Renier, imagens aí do arquibancada do Galo, e depois do Scarpa falando sobre a bronca do Sampaoli. Sampaoli on fire aí, meu amigo. Olha só. Então, o primeiro tempo foi bastante difícil, o campo também não ajuda muito, o sol também, mas isso não é desculpa. Tomamos uma chamada ali do professor e no segundo tempo a gente mudou a postura, entramos concentrado e eu acho que desde do ano passado, o nosso segundo tempo, a gente entrava com um pouquinho de essa falta de concentração e hoje a gente entrou bem e conseguimos fazer os 3 gols. Maravilha, com o René. E agora, Bragantino, Campeonato Brasileiro, amigo, não para, não dá para respirar. Voltam para BH, depois seguem para Bragança, buscar os 3 pontos. Jogo contra o Palmeiras, conta para nós, meu amigo. Ficou aquele gostinho que poderia ter vencido, agora vai tentar contra o Bragantino. Então, o jogo contra o Palmeiras é contra uma grande equipe. Acho que a gente jogou melhor, poderíamos sair com a vitória, tomamos aquele gol no finalzinho. Mas agora a gente não tem o que lamentar, tem o Bragantino fora de casa, que também é um grande jogo. Um campo muito difícil e a gente vai em busca dos 3 pontos. Renê, só mais uma. Você no primeiro tempo, né, jogando ali numa função que você não está muito acostumado, né, como centroavante ali. Isso é um trabalho do Sampaoli também para você fazer mais funções dentro do campo? Então, eu gosto de jogar em várias posições ali na frente e hoje tocou eu jogar de falso 9 e acho que fiz a minha função bem. Primeiro tempo ali meio difícil. O Pouso Alegre estava muito fechado ali, com muitos jogadores atrás, e o segundo tempo a gente tomou uma chamada ali, como eu falei, e a gente conseguiu os 3 pontos que eram o que mais importa. Obrigado. Valeu. Tá aí. E aí, o Scarpa revelou o que o Sampaoli disse para os jogadores no intervalo, que mudou ali o clima, o pessoal voltou mais ligado pro jogo. Olha só o que o Scarpa falou. Depois de sair atrás do placar, qual o tamanho dessa vitória hoje? A vitória é importantíssima, porque apesar de ser um time alternativo, nosso objetivo foi vir aqui e vencer para que a gente seguisse vivo no campeonato. Felizmente deu certo, tivemos um primeiro tempo aí até com boas oportunidades, mas um pouco abaixo do que podíamos apresentar. Compensamos aí no segundo tempo e merecidamente saímos com a vitória. O que o Sampaoli falou para vocês lá, Scarpa? Porque o Galo voltou diferente, avassalador, fez 3, poderia ter feito 4, você naquela assistência por Renier. E o que mudou de fato a atitude do Galo para sair com essa vitória importante aqui? Ele realmente abriu ali nossos olhos para a realidade que a gente está caindo fora no campeonato e a necessidade é absurda de vencer. Então a gente acabou arriscando um pouco mais. Tivemos apenas um erro no primeiro tempo que foi fatal. E aí agora nesse segundo tempo caprichamos um pouco mais lá na frente e fomos felizes. Tá aí então, né? O Sampaoli mostrou para eles que estavam sendo eliminados praticamente do Campeonato Mineiro com aquela derrota. E estavam mesmo, né? Nós vamos trazer aqui como a vitória do Galo ontem mudou completamente o panorama do Atlético. Nós vamos trazer isso agora. Bom, vamos lá, vamos trazer aqui a tabela, como ficou a classificação do Campeonato Mineiro, tá? Após a vitória do Galo e após os resultados. Tivemos aí o Atlético vencendo o Pouso Alegre 3-1, o Norte vencendo por 3-1 o Democrata, o Atlético tomou de 3, o próximo adversário do Galo, né? Tomou de 3 em casa para o Uberlândia, o América venceu o RT, ótimo pra gente, e o Itabirito perdeu para Tombense 3-2 para Tombense, né? E agora tá jogando Betinho, o Cruzeiro desesperado tá jogando aí. Mas nós estivemos também nesse desespero, falar a verdade, né? Estávamos aí com 7 pontos, perdendo o jogo, ia ficar muito difícil. Só que com a vitória, hoje, o Atlético, neste momento, e é importante falar isso porque não é o que vinha acontecendo, né? Deixa eu só trazer ele aqui para participar comigo, meu amigo Vitor Cunha. Boa noite, Vitão. Boa noite, Beto, boa noite, pessoal. Tá me ouvindo bem agora aí? Agora sim, agora eu tô escutando bem. Show, então vamos lá. O que acontece? É importante trazer isso, porque até a rodada, até o jogo do Galo ontem, a gente meio que tinha que vencer e talvez depender talvez de resultados e tudo. Neste momento o Atlético não depende de mais nada para classificar, depende só dele. Por quê? Tá em segundo no grupo, RT 11, Atlético 10, América no grupo B 12, Tombense 8, Pouso Alegre 7, Betim 6. E o grupo C, Norte 11, Cruzeiro 6, Atlético 5, Itabirito 4. Então mesmo se o Betim vencer, vamos supor que o Betim vence o Cruzeiro, vai a 9.
E o Cruzeiro também, se vencer, vai a 9. Ou seja, o Atlético, no mínimo, se ele vencer as 2 últimas partidas, né, que é o Atlético em casa e o Itabirito fora, que também é lá ali em Nova Lima, né? Se o Atlético vencer as 2, ele classifica, mesmo se a URT ganhar as 2, porque ele classificaria como o melhor segundo colocado. E se a URT vencer as 2, a gente enfrentaria, talvez, né? Porque o América tem 12. Talvez o América podendo vencer as 2, né? Seria o melhor primeiro colocado. Mas enfim, de qualquer forma, se o Atlético vencer aí os 2 últimos jogos, a gente classifica independente de qualquer resultado. Se a URT tropeça, se o Atlético vence as 2 e a URT tropeça em uma das 2 rodadas, uma enfrenta o Cruzeiro inclusive, a gente classificaria como primeiro do grupo. Primeiro geral aí já depende de outros resultados. Então deu uma melhorada a situação, né, ô Vitor? Agora a gente já depende de nós, né? Isso é importante. Isso é muito importante, dar uma tranquilidade ali para os jogadores, né? Até para quem tá entrando também, ganhando minutagem. E eu tô vendo aqui, tá caindo o mundo lá em Betim, hein? Caraca, chuvão. Tomara que o gramado fique bom, né? Tomara que o gramado fique daquele jeito ali para virar um pequeno futevôlei ali, né? Mas enfim, é isso. O Atlético depende dele mesmo agora, mas mesmo assim, a tendência, né, é que o Atlético jogue com o time reserva como jogou ontem, mas eu acho que é bem possível. Você vê, o próximo jogo é contra o Atlético, em casa, na Arena. O Atlético tomou de 3 em casa para o Uberlândia. O Atlético tá aqui, cadê o Atlético aqui, ó? Tá com 5 pontos, tá muito mal, né? E depois o Itabirito também. O Itabirito tá aqui, ó. Aí. O Atlético enfrenta esses 2 times aqui, ó. Então acho que a chance do Atlético classificar agora, mesmo jogando esses 2 últimos jogos com o time reserva, é uma chance bem considerável, né? Agora acho que não dá pra falar que já classificou, mas é bem considerável. E o time tá ganhando corpo, né? Tá ganhando um esqueleto ali, né? Um esqueleto tático, então é até bom para esse pessoal ganhar minutagem pra gente, que a gente vai precisar deles durante a temporada, então será bom para eles ali. E já tá ganhando corpo, né? Não tá sendo aquela bagunça que era antes, quando entrava jogadores reserva, o time misto, né? Então, cara, até a imagem da transmissão tá toda, da câmera tá toda com chuva, cara. Tá engraçado. A câmera acabou de colocar uma proteção nela ali agora, passou até na imagem, assim, colocando a proteção. Até a transmissão tá toda chuvosa, rapaz. Enfim, vamos lá. Vamos pro último assunto principal desse vídeo aqui. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre o homem, né? Vamos falar sobre o homem. Deixa eu colocar na tela aqui o transfer market dele, a gente vai trazendo aí as informações. Hoje o Gianluca Di Marzio, ele tem mais de 1 milhão de seguidores, né? Lá cobre lá o futebol europeu, italiano. Ele trouxe a informação do interesse do Atlético no zagueiro Zé Pedro. Falou Zé Pedro, eu falei comigo, o gato tá contratando, vai contratar o Zé Felipe, mas não. É o Zé Pedro, meu amigo. Zagueiro de 28 anos, português. E aí, pessoal daqui, o André Hernan, o Bruno Andrade, atualizaram a informação. O Atlético já teria um acerto com o jogador, entre Atlético e Zé Pedro, tudo ok, 3 anos de contrato. Faltaria o acordo com o Cagliari. Ele é jogador do Cagliari, só que aí o Cagliari tem 50% e o Porto, ele jogou um bom tempo no Porto, também tem 50%. E tem que entrar no acordo. E aí o Cagliari quer que o Porto ceda uma porcentagem. O Porto não quer receber e tal, aí tá um imbróglio lá, tá meio travado, essa negociação tá meio travada aí nesse momento, tá? Mas o Atlético negocia e tenta a contratação desse zagueiro português, o valor seria na casa de 3 milhões de euros, tá? O Atlético estaria para poder pagar aí para trazer esse zagueiro. Tá aí, ó, vou mostrar para vocês aqui, 28 anos, avaliar 2,5 milhões de euros, tem aqui, né, zagueiro tanto pela direita quanto pela esquerda. Depois o Vitor vai falar mais dele, que ele até gravou um vídeo no canal dele mostrando imagens e tudo. Vou recomendar o pessoal para assistir. Mas ele já jogou um tempo no Porto pelo lado esquerdo, atualmente joga mais pelo lado direito. E ele já jogou aqui, ó, em várias equipes, né? Mas as últimas aqui, ó, o Porto B, depois subiu, foi pro Porto, fez muitas partidas, né, pelo Porto principal. E no mês 9 do ano passado ele foi pro Cagliari, sofreu uma lesão lá no joelho, né? Ficou alguns meses aí, uns 2 meses parado. E tá aí, vou deixar para você falar, Vitor. O que você analisou aí bem o Zé Pedro? Eu fiquei meio preocupado, eu vi o vídeo, inclusive, do Felipe Barros, né, falando sobre ele.
Fiquei um pouco preocupado com algumas informações que ele trouxe, como por exemplo, eu vou até mostrar, e depois você trouxe uma informação até diferente, né? Eu achei curioso também. Você trouxe uma informação diferente, mas aqui, ó, tá na tela aqui, print no vídeo dele, tá aqui alguns números do jogador, 12 jogos, 8 como titular, né, no temporada 25-26, 0 gols, 54% de ganhos nos duelos defensivos, e esse aqui assustou, 39% de ganho nas disputas aéreas. Aí tem alguns números dele aqui. E aí, meu amigo Vitor Cunha, até as notas SofaScore também um pouco oscilando muito, né, as últimas notas dele. Negócio, né, zagueiro português, às vezes o cara também jogando na Europa um tempo, jogou no Porto. Parece que ele jogou o Mundial, né, a Copa do Mundo lá de clubes, né, que o Porto foi muito mal, inclusive. Mas pode ser que pro nível lá e chegando aqui, ele sobre um pouco, vamos dizer. Não sobre o que eu falo assim, não que vai se destacar sendo um dos melhores, mas ele ainda joga aqui bem. É o que a gente torce, né, caso o Atlético consiga a contratação dele de fato, que não está fechado ainda. Mas a gente fica um pouco preocupado mesmo, porque não é um destaque, não é nada que salte os olhos, né? Aí, olha para que interessante, eu vim aqui no Twitter e esse perfil aqui, ó, ele pediu pro pessoal que cobre o Porto, que acompanha o Porto, na verdade, mandar mensagem aqui avaliando o que eles acham do Zé Pedro, né? Aí, tem aqui, ó. Bom rapaz, bom na defesa. Faltam-lhe algumas qualidades para jogar no maior de Portugal, mas certamente será o melhor central do Brasileirão. Muito profissional e comprometido, mais fraco, tanto para o Porto como para outro clube que joga para ganhar títulos. Bom jogador no Brasil, vai ser um dos melhores da defesa. Olha que curioso, tem uns que elogiam. Demorou a apresentar nível na primeira liga, não era o central ideal para a realidade do Porto, mas vestiu sempre a camisola com compromisso e tem o feito de ter colocado esse jogador no bolso. Então, aí nós temos aqui, ó, bom jogador, raçudo, não inventa muito, não tinha qualidade para ser titular no Porto, mas considera um bom jogador. É engraçado, tem muitos que falam isso, né? Tipo assim, não, bom jogador, não serve pro Porto. Pro meu Porto não serve, mas é bom jogador. Não é nada especial, admira a forma como subiu de divisões inferiores até ao Porto, mas nunca foi para ser titular, não é grande central. Deixa eu ver, boa sorte aos torcedores do Galo, vai para ser o melhor central deles, não é melhor do mundo, mas dá tudo pelo melhor da equipe. Enfim, isso aqui, ó, não inventa, dá tudo em campo, mas tecnicamente fraco. É isso. Então tem comentários aqui falando aqui, ó, é uma merda, craque. Um do lado do outro aqui. Craque, é uma merda. Então tem muitos comentários aí diversos sobre isso. E aí, para finalizar, até falando mais uma vez, o Atlético fez uma proposta de 3 milhões de euros, tá? Segundo aí o André Hernan, o Bruno Andrade. Mas tem um imbróglio lá entre Porto e o Cagliari, eles precisam resolver lá para ele poder vir para o Galo, tá? Para resumir e para fechar, ele é bom ou não na bola aérea? Porque na imagem que eu mostrei, você vê que recentemente os duelos aéreos dele ele ganhou pouco, 39%. Ele fez um vídeo com outros números. Você fez uma amostragem maior, como é que é? É isso aí, gente. Então tá aí o Zé Pedro. Vamos aguardar, mas existe aí a possibilidade do Zé Pedro vir para o Atlético em busca de zagueiro e pode trazer um zagueiro aí português. Deve ser o primeiro, talvez, da história do Atlético, um zagueiro português. Eu não me lembro de um zagueiro português jogando no Galo. E aí, o que você achou? Você gostou ou não? Comenta aí, meu amigo. Deixe nos comentários aí a sua opinião. Agradecer a todos aí, tamo junto. Deixa o like no vídeo antes de sair, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você está inscrito. Um grande abraço, amanhã tem Debate Galo aí, tem vídeo, tem live, tem tudo aqui no canal. Um abraço, até a próxima, fiquem com Deus, valeu, gente!